Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula a gente vai conversar sobre um caso especial de composição de movimento, que é o caso de um barco atravessando um rio. Claro que nesse caso, a gente pode ter várias situações possíveis e ele também pode ser aplicado em diversos outros exemplos. Para a gente começar a estudar aqui a ideia de travessias de rios e também qualquer outra situação que a gente esteja estudando e que seja sobre composição de movimentos, a gente pode usar a ideia do princípio da simultaneidade, que é um princípio desenvolvido lá por Galileu Galilei e que diz que a gente pode estudar todos os movimentos que estão ocorrendo com o corpo como se fosse apenas um, já que todos esses movimentos estão ocorrendo ao mesmo tempo. É essa a ideia de ser simultâneo. Se a gente tem ali um movimento de arrastamento e um movimento relativo ocorrendo ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Dois movimentos simultâneos. Então, a gente pode compor esses dois movimentos e formar um único movimento. E aí a gente pode estudar o movimento desse corpo sob esse ponto de vista, beleza? Para a gente entender legal, aqui eu vou apresentar para você 3 casos possíveis. É claro que a gente pode ter outras situações também, mas observando esses casos aqui, a gente pode ter uma ideia assim, bem geral sobre o comportamento de um pequeno barquinho se movimentando em um rio que tem uma certa correnteza. Bem, como eu falei, nesse nosso exemplo aqui, que vai ser o mesmo nos 3 casos, a gente tem um rio com uma certa correnteza. E aí, para a gente entender legal aqui a velocidade dessa correnteza, eu vou colocar aqui do lado de fora sempre um ponto de observação, que a gente vai chamar de margem. Então, a gente tem aqui a margem do rio. A gente tem a margem nessa situação, tem a margem nessa situação e tem a margem nessa situação. Se a gente tiver uma pessoa aqui sentada nessa margem, a gente vai ter o quê? Um ponto de vista, um ponto de observação que se encontra nessa margem, ok? É a partir desse ponto de observação que a gente vai estudar o movimento do barquinho. Sendo assim, a gente pode dizer que existem 2 movimentos ocorrendo com o barco. O movimento do barco em relação à água e o movimento do barco em relação à margem. O movimento do barco em relação à margem vai ser o nosso movimento resultante. A gente vai dizer aqui que a velocidade resultante, ok? Vamos colocar um vetor, porque é uma grandeza vetorial, vai ser igual à velocidade do barco em relação à água. Deixa eu até colocar aqui C de correnteza da água, tá? Então, vai ser a velocidade do barco em relação à correnteza, mais, lembrando que é uma soma vetorial, mais a velocidade da correnteza em relação à margem. A velocidade da correnteza em relação à margem. A gente tem a velocidade relativa e a velocidade de arrastamento. Perceba que a velocidade resultante é a soma vetorial dessas 2 velocidades. Sabendo disso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, a gente precisa saber se o barquinho está se movimentando a favor ou tendo o mesmo sentido ali do movimento da correnteza, se o barquinho está se movimentando num sentido contrário ao sentido da correnteza, ou se ele está fazendo um certo ângulo ali com a direção da correnteza. A gente precisa saber tudo isso. E aí, quando a gente quiser calcular a velocidade resultante aí desse barquinho, a gente vai precisar utilizar aquelas regrinhas que a gente aprendeu lá atrás de operação com vetores. Lembra? Soma, subtração, a gente precisa saber tudo isso aqui agora. Mas vamos lá, vamos ver 3 casos particulares aqui. No primeiro caso, a gente tem o quê? Que o barquinho está se movimentando no mesmo sentido da correnteza. Tanto que eu vou colocar esse vetorzinho, essa setinha ali para lá, tá? A gente tem a correnteza vindo para a direita e o barquinho se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido ali da correnteza. Nesse caso, para a gente saber a velocidade resultante, ou seja, a velocidade do barquinho que alguém que se encontra ali na margem vai ver, a gente vai fazer o que nesse caso? É legal a gente fazer uma pequena observação aqui. Se ligou no que eu falei? Eu falei para você o quê? A velocidade do barquinho para alguém que está ali fora do rio, que se encontra ali na margem, vai ver.
Se tiver uma pessoa sentada ali na margem, essa pessoa vai ver o barquinho se movimentando mais rápido do que ele realmente está em relação à correnteza, já que, além da velocidade do barquinho, a gente vai ter a velocidade de arrastamento ali, que é a velocidade da correnteza. Por isso que eu falei a velocidade do barquinho em relação a uma pessoa que está ali na margem, tá? Essa velocidade, diga-se de passagem, é a nossa velocidade resultante. Mas vamos lá. Todas as vezes que a gente tiver a velocidade aqui relativa em relação à correnteza e a própria velocidade da correnteza tendo aqui os mesmos sentidos, a mesma direção e os mesmos sentidos aí nesse caso, para a gente encontrar o módulo da velocidade resultante, o módulo, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar o módulo das duas velocidades. Então, a gente vai somar aqui a velocidade do barco em relação à correnteza, o módulo, e vai somar isso aqui com o módulo da velocidade da correnteza em relação à margem. Exemplo, vamos supor que o módulo da velocidade aqui do barco em relação à correnteza seja igual a 3 metros por segundo. E que a velocidade aqui da correnteza em relação à margem seja igual a 4 metros por segundo. Isso, claro, os módulos dessas velocidades. Nesse caso, para a gente pegar aqui o módulo da velocidade resultante e encontrar esse valor, tá? A gente vai fazer o que aqui? A gente vai somar a velocidade aqui do barco em relação à correnteza, tá? O módulo dessa velocidade, que é 3, com o módulo da velocidade da correnteza em relação à margem, que é 4. Isso vai ser igual a quanto? O módulo dessa velocidade resultante vai ser igual a 3 mais 4, que é igual a 7 metros por segundo. Então, se uma pessoa estiver sentada ali na margem, vai ver o barquinho se movimentando mais rápido do que ele está em relação à correnteza. Já que, além do motor do barquinho estar ligado, a correnteza também está arrastando ele. E aí a velocidade, o módulo dessa velocidade resultante teria esse valor aqui nesse caso. Entendeu a ideia? Tem a mesma direção e os mesmos sentidos? O que a gente vai fazer? A gente vai somar aqui os módulos das velocidades. A gente vai fazer algo muito parecido se o barquinho estivesse movimentando aqui contra a correnteza. Por exemplo, o barquinho agora está vindo para a esquerda. Repare que a correnteza está indo para a direita e o barquinho está vindo para a esquerda. A gente também vai fazer uma soma vetorial? Vai, essa regra aqui é a mesma. A gente vai pegar isso e trazer para cá. Só que quando a gente tem aqui vetores com mesma direção, mas sentidos contrários, o que a gente vai ter que fazer para encontrar o módulo dessa velocidade resultante? A gente vai pegar o módulo de uma velocidade e subtrair com o módulo de outra velocidade. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o módulo da velocidade maior, tá? Que nesse caso aqui é a da correnteza em relação à margem. Então, a gente vai pegar o módulo da velocidade da correnteza em relação à margem e subtrair com o módulo da velocidade do barquinho em relação à correnteza. Então, a gente vai pegar aqui o módulo da velocidade resultante sendo igual a quanto? 4 menos 3. Então, a gente vai ter 4 menos 3, que é igual a 1 metro por segundo apenas. Tudo bem? Então, para uma pessoa que se encontra aqui na margem, quando ela olhar para esse barquinho, ao invés dela estar vendo esse barquinho se movimentar para a esquerda, ela vai ver esse barquinho se movimentando para a direita, já que a velocidade resultante aqui vai estar para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, já que aqui eu tenho 4 apontado para a direita e 3 apontado para a esquerda. Conseguiu entender? Como tem um valor maior, a correnteza tem uma velocidade maior do que a velocidade do barquinho em relação à própria correnteza, a gente vai ter o quê? Que para alguém que está aqui na margem, quando olhar para esse barquinho, vai ver o barquinho se movimentando, na verdade, aqui para a direita, com uma velocidade, com um módulo de velocidade igual a 1 metro por segundo. Beleza? Terceiro caso. Nesse terceiro caso aqui, a gente continua tendo a correnteza apontada para a direita, com um módulo de velocidade igual a 4 metros por segundo, mas esse barquinho está se movimentando aqui de forma perpendicular à correnteza, ou seja, a correnteza está indo para a direita e o barquinho está indo para cima. Repare que aqui eu tenho um vetor para a direita e um vetor para cima. Esse para a direita é a velocidade da correnteza em relação à margem, e esse para cima é a velocidade do barquinho em relação à correnteza. Ou seja, vamos colocar aqui do lado. A gente tem esses dois vetores aqui, certo?
Esse daqui representa a velocidade da correnteza em relação à margem, e esse aqui representa a velocidade do barquinho em relação à correnteza. Conseguiu entender, meu amigo ou minha amiga? A gente tem um para a direita e um para cima. Esse corresponde à velocidade de arrastamento e esse corresponde à velocidade relativa do barquinho em relação à correnteza. Para alguém que está aqui do lado de fora, quando olhar para esse barquinho, vai ver o barquinho vindo para onde? Vindo aqui para a diagonal. Já que a gente vai ter um vetor resultante aqui para a diagonal, beleza? Esse vetor aqui representa para a gente o que? A velocidade resultante. Repare o seguinte, como a gente tem dois vetores perpendiculares entre si, se a gente quiser saber o módulo desse vetor resultante, dessa velocidade resultante nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o Teorema de Pitágoras, que diz para a gente que o módulo dessa velocidade resultante aí vai ser igual a raiz quadrada do módulo da velocidade aqui da correnteza em relação à margem ao quadrado, beleza? Mais o módulo da velocidade do barquinho em relação à correnteza ao quadrado. Show de bola! Vamos colocar isso aqui. Beleza, a gente já tem os valores. Então, a gente coloca aqui que a velocidade resultante é igual a raiz quadrada de... Quanto que vale o módulo da velocidade da correnteza em relação à margem? É 4. Então, a gente coloca 4 ao quadrado mais 3. Então, a gente tem aqui a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Sendo assim, o módulo dessa velocidade resultante é igual a 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9 é 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5 metros por segundo, beleza? Então, esse é o módulo dessa velocidade resultante aqui. Ou seja, se uma pessoa estiver na margem e olhar para esse barquinho, essa pessoa vai ver esse barquinho vindo aqui na diagonal, vindo para a diagonal nesse sentido aqui, com uma velocidade igual a 5 metros por segundo. Beleza? Show de bola? Ok. Bem, meu amigo ou minha amiga, esses são casos particulares para a travessia de rios. É claro que a gente poderia ter outras situações aqui em que um barquinho estaria se movimentando um pouquinho para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Nesse caso, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, a gente pegaria aqui e chegaria a essa formulazinha. O módulo da velocidade resultante seria igual ao quê? A velocidade do barquinho em relação à correnteza ao quadrado, o módulo, claro, mais o módulo da velocidade aqui da correnteza em relação à margem ao quadrado, mais 2 vezes o módulo da velocidade do barquinho em relação à correnteza, vezes o módulo da velocidade da correnteza em relação à margem, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Inclusive, eu já mostrei para você isso daqui, que é a regra lá do paralelogramo, lembra? Eu mostrei isso aqui para você lá naquela aulinha sobre o que fazer quando a gente tiver ali uma soma de vetores em que esses vetores têm um certo ângulo entre eles. Se a gente tiver um certo ângulo aqui, a gente coloca ali e resolve. Se a gente tiver θ sendo 0 graus, a gente vai acabar caindo nesse caso. Se a gente tiver θ sendo igual a 180 graus, a gente cai nesse caso. Se o θ for igual a 90 graus, a gente cai nesse terceiro caso. Não importa a situação, isso aqui pode ser usado em qualquer caso, tá? É claro que se você já conhece os casos particulares, fica mais fácil e mais rápido na hora de resolver um probleminha. Então é isso aí, quero deixar para você aqui mais uma vez um grande abraço, mas sabe, aquele abraço bem forte mesmo, e falar que te vejo aí na próxima aula.